ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Santina. E aí, vamos para mais uma aula de ciências? Como vocês têm passado ali? Gostaram da aula passada? Que bacana, hein? Já estão ali com um lugar bem confortável para vocês assistirem às aulas e para fazer as suas tarefas? E já estão com os materiais aí? O seu caderno ou as folhas de papel, o lápis, a caneta, a borracha, o apontador. Vocês já estão com todos os materiais? E uma coisa super importante também aqui no ensino de ciências. Lembram que nós falamos já na aula passada? Que vocês podem fazer muitas perguntas e devem também. Aqui nas aulas de ciências é o lugar de fazer muitas perguntas. Eu até pedi para vocês já fazerem ali algumas perguntas e anotar no seu caderno quais são as curiosidades que você tem a respeito desse assunto que nós vamos trabalhar agora no segundo trimestre. Estão lembrados aí qual é o conteúdo? Nós estamos trabalhando, lembram, o corpo humano, e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a nutrição humana, sistema digestório, sobre digestão, tá certo? Então, olhe lá, para começar a aula, vamos aí anotar, pegue o seu caderno e escrevam a data de hoje, aula número 14 de ciências, e o tema da aula de hoje é digestão e sistema digestório. Vou dar um tempinho para você fazer esses registros e eu já volto. E aí, conseguiram fazer os primeiros registros da aula de hoje? Muito bem. Você pode aproveitar também para escrever ali a sua pergunta, o que você quer saber sobre esse assunto, tá bom? Pessoal, mas antes de começar, é importante nós relembrarmos as aulas passadas. Então, eu gostaria de relembrar aqui, primeiro, a tarefa da aula 12, quando nós começamos o segundo trimestre. Vocês estão lembrados desta tarefa aí que eu passei para vocês? De construir um modelo de um ser unicelular, de uma bactéria ou um protozoário, por exemplo, lembram? Então, eu estou aguardando que vocês façam essas tarefas, hein? E na aula passada também, que foi a aula número 13, eu dei muitas tarefas para vocês, não é?
A tarefa 1 da aula 13 foi de construir um modelo de célula humana. Lembram que nós vimos na aula passada? As células da nossa boca, lembram que eu mostrei para vocês? Que todas as células têm membrana, citoplasma, núcleo, as organelas dentro do citoplasma. Lembram disso? E a tarefa de construir uma maquete ali, um modelo de célula humana. E aí depois nós começamos a estudar os níveis de organização do corpo humano. Olhem aqui, vejam como o nosso corpo ele é organizado, não é? Lembram que nós vimos já átomos, moléculas que vão constituir as nossas células, não é? E as células vão constituir os tecidos. Por exemplo, ali, olha só, estou mostrando o tecido muscular. E esse tecido muscular liso, ele está formando um órgão, que no caso é o estômago. O estômago também tem células musculares. E o estômago é um órgão que faz parte do sistema digestório. E o sistema digestório, junto com os outros sistemas, né, respiratório, cardiovascular, urinário e outros, sistema nervoso, vai formar o nosso organismo. Estão lembrados disso na aula passada? E lembram, olha aqui, ó, pessoal, vamos junto comigo resolver esse esqueminha aqui, ó. Prestem atenção ali. Então, as células, elas são as unidades básicas, né? Como os tijolinhos, lembram da aula passada? E as células formam os tecidos. Os tecidos formam os órgãos. E os órgãos formam os sistemas do corpo humano. E o conjunto de sistemas formam o nosso organismo. Estão lembrados aí desse esquema? Bem bacana, hein? E aí nós também falamos o seguinte, ó. Como que o nosso corpo, então falando no organismo, como que o nosso organismo se mantém vivo? Como que acontece? Por que nós nos mantemos vivos? E como, né? Tudo começa com a alimentação. Vocês lembram da aula passada que nós falamos sobre os nutrientes? E aí nós falamos muito sobre a nossa alimentação. Lembram que eu fiz essa pergunta aqui, ó? Como podemos saber se estamos nos alimentando corretamente? E aí eu dei 5 dicas, lembram? Então, uma alimentação equilibrada, saudável, nutritiva é aquela que tem adequação, olhem, anote essas palavras, adequação, qualidade, quantidade, harmonia e variedade. Estão lembrados disso? E também, na aula passada, nós falamos do prato saudável. Lembram disso? E as tarefas? Estão lembrados? Olha aqui. A tarefa 2 da aula passada foi para você e sua família anotarem tudo o que comeram durante um dia. Vocês fizeram isso? E também anotar quais são os nutrientes que os alimentos que vocês comeram possuem, que é a tarefa número 3. E a tarefa número 4 é de confeccionar uma maquete de um prato saudável. Estão lembrados dessas 4 tarefas? E vocês lembram que no final da aula passada eu tinha começado já a falar disso, mas queria que vocês pensassem um pouquinho para depois entrar hoje na continuidade, tá? Então vocês lembram que eu pedi para vocês imaginarem para onde vai o alimento que ingerimos? Que caminho que o alimento percorre dentro do nosso corpo? E como que os nutrientes chegam até as nossas células? Lembram que nós aprendemos sobre os nutrientes, carboidratos, proteínas, os lipídios, as vitaminas, como que esses nutrientes que estão nos alimentos entram para o nosso sangue, né? Como que vai para as nossas células? E aí vocês lembram que eu pedi para vocês fazerem um desenho
mostrando como que vocês imaginam o caminho que o alimento faz dentro do nosso corpo? Será que vai lá para o pé? Né? Será que é isso? Ou então, será que tudo que a gente come, a gente elimina também pelas fezes? Será? Será que é isso, gente? Então, agora, nós vamos dar continuidade, tá? A todo esse processo aí da digestão e vamos trabalhar o sistema digestório. Então, para começar, eu quero que agora vocês observem a imagem que eu vou mostrar agora do sistema digestório e vamos ver o caminho que o alimento faz dentro do nosso corpo, tá? Então, observem essa imagem aqui, ó. Estão vendo ali? Então, o sistema digestório começa lá na boca. Vocês estão vendo que na boca tem a língua, os dentes, as glândulas salivares, que tem 2 tipos de glândulas salivares, estão vendo ali? Depois da boca tem a faringe, aí o esôfago, estão indo junto comigo, prestando atenção? Daí, lá mais embaixo, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, o reto e o ânus. Além desse caminho, a gente pode ver aí também a presença do fígado, a vesícula biliar, também o pâncreas, o apêndice. Então, todos esses órgãos faz parte do sistema digestório, certo? Eu trouxe aqui, gente, um videozinho em forma de desenho que vai mostrar bem, assim, de uma forma divertida, como que o alimento entra na boca, porque é ali que começa a digestão. E como que ele vai seguindo o trajeto até chegar no intestino delgado, intestino grosso, aí a formação das fezes, os nutrientes, como que eles entram no sangue. Vamos assistir ao vídeo, gente? Então vamos lá. Gostaram do vídeo?
Ele é bem legal, né, gente? Mostra de uma forma bem divertida o caminho que o alimento faz. Vocês viram que os nutrientes vão para o sangue? Viram isso? E aquilo que não é digerido acaba indo lá para o intestino grosso, formam as fezes e daí é eliminado pelo ânus. Que bacana, né? Gente, então, ó, uma tarefa já que eu vou passar para vocês, que é o seguinte: eu quero que vocês construam um modelo de sistema digestório. Eu trouxe aqui alguns modelos que os alunos, né, os estudantes fazem. Vocês podem usar diferentes materiais, tá? Massinha de modelar, bexiga, tubos. Eu quero que vocês, né, tenham bastante criatividade e façam um modelo de sistema digestório, combinado? Eu vou dar um tempinho para vocês anotarem essa tarefa aí, tá certo? Anotaram a tarefa? Então agora eu quero ver os modelos de sistema digestório bem bonito, tá? Vocês podem mandar para a sua professora ou para o seu professor de ciências, tá certo? Mas então vamos lá, gente, ó, sobre a digestão. Vocês notaram então que a digestão tem dois tipos, tá? Existe a digestão mecânica e a digestão química, que é uma transformação física e uma transformação química. Então, o alimento entra na boca e ali começa a mastigação, isso é mecânico. Depois a gente engole, é a deglutição. E depois tem os movimentos lá do intestino, do estômago, que é chamado de movimentos peristálticos. E também tem as transformações químicas, né? Que são as alterações que os alimentos sofrem pela ação das enzimas, dos sucos digestivos que existem dentro do sistema digestório, tá bom? Então, gente, ó, só concluindo aqui o caminho que o alimento faz, tá? Vamos ver. Primeiro, o alimento chega à boca, onde ele é triturado pelos dentes, amolecido pela saliva, que estão nas glândulas salivares, e daí a língua ajuda na mastigação. Depois de engolido, o alimento vai para o estômago, e lá no estômago existe o suco gástrico, que continua a digestão. Depois do estômago, vai para o intestino delgado. Ali no intestino delgado, termina a digestão, e os nutrientes, que são importantes, são absorvidos para o sangue. Então, ali no intestino delgado, os nutrientes vão para o sangue. O filme mostrou bem divertido, né? Bem de forma bem legal. E aí, os restos que não foram digeridos e também a água chegam no intestino grosso. E lá a água é reabsorvida, as fezes são formadas e são eliminadas pelo ânus. Entenderam mais ou menos o caminho que o alimento faz, gente? Então não é entra e sai, não, tem. Entra pela boca, os nutrientes são absorvidos no intestino delgado e os restos não digeridos são
eliminados pelo intestino grosso e saem pelo ânus. Entendido isso? Viu? Tem uma atividade aqui para propor para vocês. Observem essa atividade aqui, ó. Se o intestino delgado, vocês sabiam, né? Que ele tem mais ou menos 6 metros de comprimento. Vocês sabiam disso? E o intestino grosso, ele tem mais ou menos 1,5 metro, quase 2 metros. É claro que depende um pouco das pessoas. Mas então, se a gente somar 6 metros do intestino delgado, mais 1,5 metro do intestino grosso, dá quase 7,5 metros. Como é que tudo isso cabe dentro do nosso abdômen? Vocês já pensaram nisso? Olha, então, eu fiz uma atividade que é o seguinte, ó. Eu peguei um pedaço de barbante, pode ser qualquer fio que você tiver em casa, tá? E eu cortei 7,5 metros. Olha só, mais ou menos assim, ó. 1, estão vendo? 2, 3, 4, 5, 6, 7 metros e mais um pouquinho aqui, né? Tudo isso aqui representa o nosso intestino. Como que isso cabe? Imagine que isso fosse o intestino, cabe dentro aqui do nosso abdômen, gente. Então eu quero que vocês pensem um pouquinho e colhem da forma como vocês acham que ele está organizado numa folha de papel, tá? E fixem aqui do jeito que vocês acham que ele está organizado lá dentro do nosso organismo, tá certo? Eu quero ver essa atividade também que vocês façam. Tá joia, gente? Entenderam ali como fazer? Beleza, então tá joia. Anotaram, então, a atividade? Quero ver como é que vocês vão colocar esse 7,5 metros na folha, tá? Vamos ver, então. Mas, gente, vamos continuar investigando? Agora eu vou mostrar para vocês alguns experimentos que vão ajudar você a entender o processo da digestão, tá? Então, o primeiro experimento que nós vamos fazer é esse ali, ó. Qual a importância da mastigação? Importância de mastigar bem os alimentos, tá? Para isso, você vai precisar de 2 copos com água já e 2 comprimidos efervescentes.
que você pode, um adulto pode ajudar você a encontrar esses comprimidos efervescentes, tá certo? E olhe só como é que nós vamos fazer, observem aqui, ó. Então, vamos começar o experimento, tá? Então, estão aqui os 2 copos com água e os 2 comprimidos efervescentes, tá? Eu vou amassar, bem amassado, como se fosse os nossos dentes. Estão percebendo? Bem trituradinho, certo? Aí, tá ok, né? Tá vendo? Ficou bem trituradinho. E o outro inteiro. Agora, eu vou colocar os 2 ao mesmo tempo no copo de água. E observem qual vai dissolver mais rapidamente. Observem aqui, gente. 1, 2, 3 e já. Estão observando? Vamos lá. Observem. Qual que vocês acham que vai dissolver mais rapidamente? Estão observando? O triturado praticamente, olha lá, praticamente já terminou. Enquanto o que estava inteiro ainda está lá praticamente inteiro, não é? Estão observando aí, gente? E o que isso tem a ver com a mastigação? O que vocês acham? Qual a relação desse experimento com a mastigação? O que a gente pode concluir com esse experimento? Hein, gente? Vamos pensar um pouquinho? Então, a que conclusão podemos chegar se a gente comparar esse experimento com o processo da mastigação? O que vocês acham? Significa que quanto mais mastigado for o alimento, mais rapidamente os nutrientes presentes nele serão absorvidos pelo organismo, tá certo? Olha aqui, observem de novo, esse que está inteiro ainda está, né, sendo dissolvido, e esse aqui já praticamente acabou. Mais ou menos acontece isso lá dentro da nossa boca, né? Quando a gente mastiga bem, os alimentos são mais rapidamente absorvidos os nutrientes que contém nele, tá certo? Gostaram desse experimento? É fácil de fazer, não é? Então agora eu quero mostrar um outro experimento, tá? Para mostrar para vocês como que o alimento ele vai descendo pelo esôfago, que é aquele tubo que chega até o estômago, tá? Para isso nós vamos fazer um outro experimento, prestem atenção. Então agora nós vamos fazer um outro experimento para nós evidenciarmos os movimentos que o sistema digestório faz. São movimentos para o alimento percorrer todo o percurso, tá? Mas antes de começarmos, olhem aqui, ó. Vocês coloquem a mão aqui no pescoço e engulam, olha só. Percebeu que tem um movimento quando a gente engole? Então, esse movimento da deglutição faz com que todo o alimento seja puxado para baixo, né? Para o intestino, para o estômago e o intestino, tá certo? Para a gente poder experienciar esses movimentos peristálticos, nós vamos fazer um experimento e para isso nós vamos precisar então dos seguintes materiais, tá? Uma meia fina, um pedaço de meia fina, e também uma bolinha de tênis ou uma bolinha de papel, uma bolinha de plástico que vocês tenham ali em casa, tá? E aí nós vamos fazer da seguinte forma, observem aqui. Então vocês vão fazer assim, ó. Peguem a sua bolinha, no caso aqui eu fiz uma bolinha de papel, e vocês vão colocar dentro da meia fina,
Olha só, a meia fina aqui está representando o esôfago e aqui é o alimento que a gente engoliu. E observem aqui, olha, como que o alimento ele vai descendo pelo esôfago. Vocês estão vendo, ó? É mais ou menos esse movimento que a gente chama de movimentos peristálticos e faz com que o alimento chegue, o esôfago chegue até o estômago. Perceberam, gente? Então, olha só, esses são os movimentos peristálticos, ok? Então, olha aqui, só para fechar o experimento 2, que quis mostrar para vocês o que são os movimentos peristálticos, não é? Então, são movimentos que permitem que o alimento transite pelo tubo digestório, desde a boca, quando a gente engole, e depois passa pelo esôfago, vai para o estômago, o intestino, né? É essa movimentação que faz com que o alimento vá passando pelas diferentes partes, tá? E vocês não sentem isso, né? A gente não sente os movimentos, são involuntários e a gente nem percebe que ele está ocorrendo. Legal isso, né, gente? Então tá. Agora, gente, nós chegamos no estômago. Vocês viram que nós começamos na boca, mastigação, o esôfago para engolir e chegamos lá no estômago. E aí vamos ver o que acontece com o alimento lá no estômago. Para isso, então, eu preparei mais um experimento, ó, que nós vamos ver a ação do suco gástrico. Para isso, nós vamos precisar, então, de um copo plástico, tá? Um pouquinho de leite e suco de limão. Vamos ver como acontece, gente? Observem aqui, ó. Eu vou colocar um pouco de leite aqui e vou no copo e vou espremer um pouquinho de limão. Observem o que vai acontecer com o leite, né? Mas o que nós estamos fazendo aqui agora é mostrar mais ou menos como acontece com o alimento dentro do estômago. Olhem aqui, gente, já na hora a gente percebe que o leite talhou, não é? Ocorreu uma transformação química. Olha, vou pôr um pouquinho aqui na tampinha, olha só. Vocês estão percebendo que o leite, ele está talhado, ele está sendo transformado pelo suco de limão, que é ácido. Então, é mais ou menos assim que acontece com o alimento dentro do nosso estômago, tá certo? Então, esse experimento que nós fizemos com o limão e o leite, ele ajuda a gente a entender um pouco como acontece a digestão dentro do nosso estômago. O limão, ele representa o suco gástrico, que ele é bastante ácido mesmo, tá? E lá, os alimentos, quando chegam, recebe o suco gástrico e ali continua a digestão, tá? Vamos ver então, ó, o suco gástrico é um líquido constituído por uma mistura de enzimas e ácido clorídrico e é produzido pelas glândulas que estão dentro do estômago, tá? E a principal função do suco gástrico e esses ácidos que ali estão é quebrar as proteínas em pedaços menores, como vocês viram no leite, né? Para que elas sejam depois absorvidas lá no intestino delgado. Porque se o alimento ficar bem grandão, não entra no sangue, tá certo? Então tá joia. Vamos para um outro experimento que eu quero mostrar para vocês. Esse experimento 4 que eu vou fazer, ele vai tentar mostrar para vocês a ação da bile no intestino delgado, tá? Então, para isso, nós vamos precisar dos seguintes materiais: 2 copos com água, um pouquinho de óleo de cozinha e detergente. E aí, nós vamos fazer assim, ó. Observem, tá? Eu vou colocar um pouco de óleo de cozinha em cada copo. Estão vendo ali? Mais ou menos uma metade de cada um. Em um deles,
eu vou colocar um pouquinho de detergente. Esse primeiro aqui, eu vou colocar detergente, tá? Vamos colocar aqui umas 2 ou 3 dessas colherzinhas, ó. 1, 2, 3 colherzinhas. E agora, nós vamos agitar cada um deles. Observem esse, que eu tô agitando. E agora, observe esse aqui, que eu tô agitando. Observe o que vai acontecer em cada um deles. Estão observando ali? O que aconteceu nesse que nós colocamos detergente? E o que aconteceu nesse que nós não colocamos detergente? Vocês viram a diferença? Aqui nesse com detergente, o óleo ele se dissolveu praticamente, né? E aqui sem detergente, não misturou com a água. Entenderam ali? Viram bem? Isso aqui virou uma emulsão, né? Que a gente chama. Mas o óleo não se dissolveu na água. Viram? Que bacana, não é? Esse experimento que nós fizemos com o óleo e o detergente ajuda a gente entender a ação da bile, que é jogado no intestino delgado. A bile, gente, ou suco biliar, é um líquido produzido pelo fígado, tá certo? E é armazenado na vesícula biliar. E ela atua na digestão, na emulsificação das gorduras, como aconteceu aqui, não é? Algo parecido com essa ação do detergente. Não é que a bile é um detergente, tá, gente? Mas ela faz uma ação bem parecida. Ela transforma os lipídios em gotículas bem pequenas para facilitar a digestão. Entenderam, pessoal? Então, tá joia. Vamos fazer mais um experimento agora? Eu vou mostrar para vocês um experimento que hoje não vai dar para ver o resultado. Só vou fazer, vocês podem fazer ali em casa e ir observando durante a semana, tá? Então, o material que nós vamos precisar: uma clara de ovo cozida, 4 copos, água, suco de limão, suco de mamão e suco de abacaxi, mas um pouquinho só de cada um deles, tá? E observem como eu vou fazer esse experimento, tá certo? Então, vamos fazer o seguinte, tá? Aqui nós temos, então, um copo de água, o copo de água com limão, suco de limão, aqui suco de mamão, bem diluidinho, e aqui um pouquinho de suco de abacaxi, tá? E nós vamos pegar então a clara de ovo, que vocês estão vendo aqui. Eu vou pegar 4 pedacinhos, mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Vamos ver aqui, ó. 4 pedaços. E vou colocar em cada um desses copos, tá? Então, eu vou colocar um pedacinho na água pura. Vou colocar um pedacinho na água com limão, suco de limão. O outro pedaço no suco de mamão e o outro pedaço no suco de abacaxi, tá certo? E só que é o seguinte agora, viram? O que tem no ovo, hein, gente? E o que vai ter nesses sucos, nessas substâncias para digerir, né, a clara de ovo? É isso que nós vamos observar, tá certo? Vocês viram então o experimento para observar como se dá a digestão das proteínas no intestino delgado? Só que nós vamos ter que aguardar uns 3 dias para ver o resultado. Mas enquanto isso, vamos levantar hipóteses? O que vocês acham que vai acontecer em cada um desses 4 copos, aliás? Vocês viram o que vocês acham que vai acontecer com a clara do ovo em cada um desses copos? Em qual deles ela vai ser dissolvida mais rapidamente? Qual é a composição da clara do ovo? E qual é a relação desse experimento com a digestão das proteínas que ocorre lá no intestino delgado?
Então, eu quero que vocês anotem ali, hein, gente? Tudo bem? Vamos lá, então. E o último experimento que eu quero mostrar para vocês é sobre a absorção da água no intestino grosso. É lá que ocorre a absorção da água, tá certo? Para isso, vocês vão precisar de um copo com água e de uma esponja. Vamos ver o que acontece? Então, nós vamos fazer assim. Vamos colocar a esponja de louça, né, no copo de água. E vamos observar, veja o que acontece, tá? Olha só. Observem bem o que está acontecendo. O que acontece? Vou tirar um pouquinho para vocês verem, olha só. O que está acontecendo com a água? Olha só como diminuiu a água do copo. Por quê? O que aconteceu aqui, ó? A esponja, ela absorveu a água que está no copo, certo? Viram, ó? Viram que bacana? Então, vamos ver como que podemos associar isso ao intestino grosso? Vocês viram como a esponja absorveu a água aqui do copo? Então, podemos fazer uma associação da esponja com o intestino grosso. Ele é responsável pela absorção da água e dos sais minerais que estão juntos, né, para fazer com que depois as fezes saiam pelo reto e pelo ânus. Entenderam, gente? Nós fizemos 6 experimentos para vocês entenderem o que acontece em todo o trajeto do sistema digestório, tá certo? Mas, gente, eu queria terminar essa aula mostrando para vocês um pouquinho da relação entre o sistema digestório e a tecnologia. Existem muitos diagnósticos, muitos exames, né, que fazem o diagnóstico de doenças do sistema digestório. Você já ouviu falar em endoscopia digestiva? É um exame capaz de diagnosticar várias doenças do sistema digestório. E eu trouxe aqui um videozinho para vocês que vai contar um pouquinho dessa tecnologia, como que eles fazem uma endoscopia. Vamos assistir ao vídeo? A endoscopia digestiva é um procedimento realizado por um médico com treinamento específico para isso, geralmente um especialista em gastroenterologia. O equipamento usado para a realização de um exame de endoscopia digestiva chama-se endoscópio. O endoscópio é um tubo flexível bem fino, que possui uma ponta articulada comandada pelo médico examinador. Na ponta desse tubo também existe uma pequena câmera, que capta imagens em alta resolução que são exibidas no monitor de vídeo. Existe uma infinidade de modelos de endoscópios, cada um projetado para uma finalidade diferente. Os mais comuns são os destinados para a endoscopia digestiva alta, onde o aparelho é inserido pela boca do paciente e permite o exame do esôfago, estômago e duodeno. Outro tipo de endoscópio bastante comum é o colonoscópio, que é mais longo que o aparelho destinado para a endoscopia digestiva alta e é usado no exame do intestino grosso, sendo inserido pelo ânus do paciente. O exame de endoscopia digestiva causa desconforto mínimo para o paciente e é uma ferramenta de grande valia para o médico, porque permite o diagnóstico e muitas vezes o tratamento de diferentes doenças do aparelho digestivo. E aí, viram que bacana que é o avanço tecnológico ajudando na manutenção da saúde do nosso sistema digestório? Viram como que se faz um diagnóstico pela endoscopia? Muito legal, né, gente? A tecnologia e a ciência ajudando na saúde do ser humano. Mas, pessoal, ó, nosso tempo está acabando agora. Vocês gostaram da nossa aula? Eu espero que sim, que tenham aproveitado bastante. Hoje você aprendeu sobre digestão, sobre o sistema digestório. Muito bem, então na próxima aula nós vamos continuar trazendo
ciências para você. Tudo bem? Então, por hoje é só. Fiquem bem e até a próxima aula. Um abraço, gente. Tchau!